Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o Sport, o Renegades, os Pioneiros. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano, aqui nossa rúbrica, vamos assim dizer, dedicada ao futebol americano em Portugal, onde temos falado aqui com algumas pessoas ligadas ao desporto ao longo mais da última década. E hoje tenho aqui um convidado especial, o Vasco Souza. Olá Vasco, obrigado aqui por teres aceito o desafio de estarmos aqui um bocadinho. Olá André, bom dia. Bom dia para ti e para todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer poder estar presente e falar de futebol americano e neste caso do Sport Renegades. Obrigado, e é isso, olha, os Renegades foram os grandes pioneiros do futebol americano em Portugal, é inegável, e tinham que fazer parte aqui desta sequência que temos falado. E eu se calhar ia-te começar por lançar aqui o desafio de te apresentares um bocadinho, quem és, como é que é a tua ligação aqui ao futebol americano, ao Sport do Renegades. Fala-nos aqui um bocadinho de ti. Bem, eu já estou nos Renegades, ou pelo menos ligado aos Renegades há cerca de 10 anos, portanto fará 10 anos em setembro. Eu fui às captações em 2011, na altura, com um colega de trabalho da minha mãe, o Isaías, neste caso, que depois acabou por ser presidente da associação. Trabalhava com a minha mãe, convidou-me, eu fui e o bichinho pegou logo. Na altura eu fui a 2 fins de semana de captações e fui naturalmente evoluindo. Fui jogador dos Renegades até 2014, salvo erro. Entretanto tive uma lesão contra os Lumberjacks, um bocadinho grave, e a partir de 2014, salvo erro, portanto fui eleito presidente dos Renegades e desde aí que estou neste cargo, digamos assim, com altos e baixos, com paragens, mas sim, basicamente esta é a minha história com os Renegades. Portanto, há 10 anos quase que estou ligado ao desporto e sempre ao mesmo clube. Sim, uma coisa que eu sinto é que a malta que está aqui ligada ao futebol americano, isto é uma relação a longo, muitos anos de relação. E olha, e porque disseste que foste experimentar e depois acabaste por te ligar ao desporto, Uhum. o que é que te cativou mais no desporto numa fase inicial? Foi o lado estratégico, a parte competitiva, outros? Na altura, eu não, pronto, eu fiz desporto sempre até o 12º, sempre joguei basquetebol, nunca joguei em clube, não joguei sempre na interescolas, interturmas, mesmo no secundário e tudo. E o futebol americano surge numa altura em que eu estou a acabar a faculdade e que senti a necessidade de fazer alguma coisa para além do que já fazia. Na altura já trabalhava, tinha um part-time, portanto já trabalhava, e o Isaías falou muito entusiasmado, futebol americano, nós conhecemos da televisão, não é? Dos filmes do Tom Cruise e o Any Given Sunday e essa história toda. E eu disse, por que não? Eu também sou um homem de estatura alta, não é? Portanto, 1,92 m e pensei, bem, eles lá devem ser todos da minha altura, parece-me ser um bom sítio para me enquadrar, até pela espetacularidade do desporto e tudo que já conhecia. E na altura decidi experimentar e fiquei muito curioso em ver os equipamentos cá, não é? Porque para nós aquilo era uau, os equipamentos de futebol americano, as bolas, Yeah. a ver aqueles aquecimentos, os treinos, aquela quase a parte, eu não diria militar, mas aquela parte de disciplina do futebol americano, os aquecimentos e por aí fora, acho que isso tem tudo ali uma magia associada que era impossível viver sem este desporto. Yeah. E foi tudo isso, portanto, na altura gostei muito logo da posição do wide receiver, portanto depois acabei por ir mais para a linha para tight end, mas a questão de lançar a bola, de apanhar a bola, portanto o básico dos mais básicos do futebol americano cativou-me logo e fiquei logo apaixonado pelo desporto, foi mesmo amor à primeira vista. Sim, eu aqui há uns episódios atrás tive um convidado que não é ligado ao futebol americano nacional, mas é o Uhum, Tomás. E o Tomás, o background dele é ligado à preparação física e tudo mais. E eu uhum, adorei quando ele me introduziu um bocadinho o tópico da teoria do jogo associado ao futebol americano, que é a tua necessidade de resolver os problemas de uma forma rápida. E eu sim, acho que, pegando um bocadinho nisso, e estava-te a ouvir falar, a questão que estavas a dizer que era o básico dos básicos do futebol americano, lançar uma bola e receber uma bola. Isso é realmente os básicos, mas depois adicionas esta camada de complexidade que é fazeres isso no caos, que é certo, vários adversários a correrem na tua direção, exatamente, imensas coisas a acontecer e teres que tomar a exatamente. decisão, não é? Achas que isso também te adicionou essa vontade de continuares ligado ao desporto? Claro.
Claro, até porque a questão, só o facto de tu introduzires 8 ou 9 rotas nos tryouts a um jogador, um atleta, uma pessoa neste caso, que nós, na maior parte de nós não somos atletas, não é? São poucos, apesar de termos alguns, cada vez mais pessoas ligadas a outros esportes a aparecer no futebol americano, temos muitas pessoas que aparecem do nada como eu, não é? Portanto, eu estou habituado ao basquetebol, mas não tem nada a ver, nem em termos Yeah. estratégicos, nem em termos táticos. E falam-me logo nos ins, nos outs, nos cuts, nos flies, e eu fico assim, o que é isto? Opa, e foi muito engraçado, porque agora disseram, vais para ali, depois cortas a 45, mais ou menos a colar. Opa, só o teres que decorar 8 ou 9 rotas já é complicado. Tens que fazer isto com o corner em cima de ti, com o linebacker de olho de esguelha, com o quarterback à espera que tu faças o cut em 10 segundos. Opa, é incrível, é uma adrenalina incrível mesmo. É verdade, é a complexidade, as camadas de complexidade que tu vais adicionando e vão tornando o jogo muito mais interessante a partir do momento que vais avançando com ele. É como... E depois, mais para a frente, desculpa interromper, não é? Mais Não, para a força, frente, força. quando tu tens que ter uma pulseirinha, não é? Com a strap no pulso, em que tu tens 50 jogadas a correr bem, não é? E que do quarterback diz-te meio de números e as pessoas na bancada ficam assim, o que é que ele está para ali a dizer? E tu tens que ir ver, quase mentalmente, perceber o que é que ele quer fazer e depois os audibles, opa, é um desporto muito complexo e ao mesmo tempo muito apaixonante. Porque lá está, é o que tu dizes, é esses 10 segundos que são incríveis. É uma adrenalina brutal. E depois é o que eu costumo sempre dizer às pessoas que começam a ver o jogo e depois dizem, não percebo nada daquilo, é tudo muito rápido. A questão é, à medida que tu vais percebendo o jogo desacelera. É. No início é muito rápido, mas depois com o tempo vai ficando mais E eu lento. lembro-me que o primeiro jogo que eu vi aqui sim completo e vi a sério foi o Packers Steelers do Super Bowl de 2010, salvo erro. Sim. É o único Super Bowl do Rodgers. O único Exatamente. Super Bowl do Rodgers. E lembro que na altura, só ver o running back, eu não tenho a certeza se era o Steve Jackson na altura, não era nos Packers, já não me lembro. Mas lembro do Steve Jackson porque era o running back dos Rams, que era o mais conhecido na altura. Só de o ver a transportar a bola, uma pessoa ficava, onde é que está a bola? Onde é que está a bola? E agora quase consegues acompanhar com os olhos mais ou menos, porque também vais percebendo as jogadas, não é? Claro. Não pela posição tática, vais percebendo o que é que eles vão fazer. Sem dúvida. Parece que vês o jogo quase em Matrix, né? E tu apresentas o jogo a uma pessoa nova e a pessoa fica assim, não sabe por onde é que anda a olhar, porque são tantas coisas a acontecer no ecrã ao mesmo tempo. E as câmaras apontam para os linebackers, e depois para o quarterback, e depois para o receiver, e depois o running back vai lá naquela salgalhada, que até às vezes para as câmaras é difícil perceber se a bola passa a linha, se não passa a linha, se é first down, não é? É mágico, é uma complexidade mágica quase. É verdade, aqui uma boa definição. Olha, voltando então aqui um bocadinho agora, já estávamos aqui a navegar, né? O futebol americano faz-nos isso, faz-nos navegar, mas vamos voltar aqui um bocadinho aos Renegades, porque, como eu tinha dito no início, os Renegades são os pioneiros do futebol americano em Portugal, a primeira equipa a nascer oficialmente, pelas mãos do Daniel Correia, se não estou a dizer aqui nenhuma coisa errada. É isso, exatamente. E os Renegades que também foram uma das duas equipas, a parte dos Navigators, que foram jogar 2 anos de competição em Espanha, numa fase inicial, porque nem sequer havia a Liga Portuguesa de Futebol Americano. O que eu te ia perguntar era um bocadinho aqui esta fase do nascimento dos Renegades, como é que aconteceu, como é que foram estes anos em Espanha e depois como é que foi o salto aqui para a Liga Portuguesa de Futebol Americano. É assim, o que eu sei, eu acho que foi por altura de novembro de 2004 que o Daniel conseguiu fazer o primeiro treino no Parque da Cidade. Não sei precisar o dia, mas acho que foi por essa altura. Em fevereiro do ano seguinte, portanto a 6 de fevereiro de 2005, os Renegades são oficialmente criados e pronto, e a partir daí depois há a parte de estratégia, de marketing, por aí fora, que foi surgindo. Os primeiros anos em Espanha eu ainda não estava no clube, portanto ouvi sempre isso um bocadinho como um mito, de ir à Espanha, das viagens à Espanha. Sei que na altura tínhamos o coach Albert Aliberti, na altura tínhamos os patrocínios, aliás, das velhinhas jerseys, que acho que foram as primeiras dos Renegades a sério, já com alguns patrocínios da Superboc e da TMN na altura, e portanto sei que a logística foi bastante complicada na altura, os custos também, não é? Porque eram viagens longas, eu acho que eles na altura chegaram a jogar a Málaga até.
Mas sei que foi muito desafiante, porque as equipas espanholas já estavam muitos níveis acima do nosso, né? Ou pelo menos o suficiente para fazer a diferença. E sei que na altura foram os Neves e os Renegades que chegaram a ganhar alguns jogos, mas que tiveram algumas dificuldades normais de crescimento e de quem está a começar. Sei que na altura nós tínhamos um jogador espanhol, que era o Humberto, que eu ainda cheguei a apanhar nas últimas captações, e é daí que vem o chamado a primeira camada dos Renegades. Portanto, temos o Cycle, o Train, o Tornado, o Tamper, portanto, vem tudo dessa, o Ghost. Portanto, pessoas que se calhar a maior parte das pessoas eu estou aqui a falar e nunca ninguém ouviu falar, portanto, são quase os mitos urbanos dos Renegades. E é daí que vem a primeira geração, digamos assim, de Renegades, que depois faz a passagem, portanto, para a Primeira Liga, depois na altura com os Lumberjacks e com os Alverca Crusaders na altura, e com os Knights. E na altura acho que ainda chegaram a vir uma ou duas equipas da Espanha a Portugal jogar, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas já acho que sim, foi. Nos primeiros 3 ou 4 anos, agora também não consigo precisar, havia sempre uma equipa espanhola da Galiza a sim, eu ainda participar. cheguei a apanhar os Towers, salvo erro, na segunda ou terceira edição. No início eram os Black Towers. Isso, exatamente. Depois eles passaram para Ravens, não foi? Exatamente. Isso, exatamente. Eles depois jogaram. Por acaso os Black Towers na altura também acho que estavam a começar, portanto não era uma equipa assim muito forte. Mas acho que foi dureza, aliás, porque eu lembro perfeitamente de ouvir falar daquelas histórias de balneário, não é? Quando houve a transição, que eu já apanhei os Renegades numa fase de Mutts, portanto, quando eu cheguei já existiam, estavam a começar os Mutts, portanto tinha havido o primeiro Zodíaco não, mas o primeiro êxodo, é isso que eu queria dizer, o primeiro êxodo dos Renegades, portanto, quando houve uma separação para os Porto Mutts. Mas sei que na altura ouvia-se falar daquelas histórias de comer McDonald's antes de começar o jogo, de estar na bancada em Espanha e bater com os Adams, que na altura havia o mito dos Adams, os primeiros capacetes que nós tínhamos, que aquilo entre ter aquilo e não ter nada era a mesma coisa. É verdade. Ainda cheguei a jogar com um, infelizmente. Eu também. Com muitas dores de cabeça. Sim, é verdade. Mas olha, só antes de continuares, desculpa interromper, uma questão. Tu, nos jogos em Espanha, tu chegaste a assistir algum ou não? Não, eu ainda não estava nos Renegades. Portanto, é que eu vou te dizer, eu há um jogo que para mim está no top 5 de jogos que eu fiz na minha vida em Portugal, que neste caso ainda foi na Liga Espanhola, que foi um Navigators Renegade, ali no Jamor. O jogo ficou 10-9 para os Navigators. Mas esta história eu tenho que contar, porque eu acho que foi mesmo dos jogos mais épicos que houve. Eu sei que é um jogo que a malta dos Navigators, que eu ainda tenho mais contacto, recorda-se, e a malta dos Renegades que fez parte desse jogo. Eu sei que o treino pelo menos estava lá, sei que o Caratão estava lá, o Giga. Foi um jogo incrível. E eu vou citar o último drive, ok? O jogo foi super equilibrado. Acho que foi o segundo jogo do primeiro ano em Espanha. O jogo foi super equilibrado e basicamente acho que o jogo estava. Deixa-me só, estou a tentar me situar em termos de pontuação. O jogo estava 7-3. Okay? 7-3 para os Navigators. No final, os Renegades marcam. O jogo fica 7-9. Os Renegades não marcam o ponto extra. E, tipo, 1 minuto e meio, 2 minutos por jogar. O quarterback dos Navigators na altura era o Juan Ortiz, que era um quarterback mexicano, que fazia, tinha muitos anos de experiência, teve no Hall of Fame da Universidade dele no México. Foi um dos primeiros grandes impulsionadores do futebol americano em Lisboa e nos Navigators em particular. E, último drive, os Renegades estavam por cima do jogo no final, sem sombra de dúvidas. O último drive, o Juan consegue, com a sua experiência, a sua raposice, ficar com a bola quase até o final, lança a bola, leva um late hit do Giga, 15 jardas de penalização, a bola fica para aí posicionada entre as 30 e as 25. O nosso kicker dos Navigators na altura, o Manuel Moraes, vai para fazer o field goal. Eu lembro-me, eu estava na sideline, eu não estava dentro de campo, eu lembro-me de estar na sideline, eu não conseguia olhar, metade da equipa não conseguia olhar, e o Emanuel faz um pontapé aos postes, a bola bate num poste e entra.
e depois o jogo terminou, pá, ficou com alguns segundos, os Renegades tentaram fazer alguma coisa, mas já não deu, e os Navigators ganharam 10-9. Pá, eu digo, esse jogo é dos jogos mais épicos que houve em Portugal, e eu acho que não há gravações disso, não há nada, só está aqui na cabeça Na de memória que de quem lá realmente, esteve. na memória de quem lá esteve, pá, mas foi um jogo épico, e eu ainda hoje, eu costumo dizer que esse jogo poderia ter sido um bocadinho, podia ter mudado um bocadinho o rumo da história, sabes? Porque depois houve uma grande rivalidade no início, a grande rivalidade era Renegades Navigators, era impossível que não Certo. fosse, mas se os Renegades tivessem ganho esse jogo, e vou-te dizer que eu acho que o mereciam, porque foram melhores na fase mais crítica, os Navigators tiveram foi a sorte de ter alguém tão experiente como o Juan, que soube levar um bocadinho o Levar o jogo jogo, ali naquele claro. momento crítico. Se tivesse acontecido uma vitória dos Renegades, pá, não sei até que ponto é que as coisas não teriam sido, em termos históricos, um pouco diferentes, sabes? Mas pronto, tinha que contar esta história porque é mesmo Claro. incrível. Mas estavas a dizer, entretanto, que depois então houve o arranque para a Liga Portuguesa, houve o tal éxodo para os Mets, Certo. e depois a história dos Renegades também foi sempre continuando, certo? Sim, quando eu cheguei, portanto, já tinha havido uma passagem de testemunho, porque tanto o coach Aliberti já não estava, o coach Marques estava de saída na altura, que era o primeiro treinador americano, salvo erro, foram os dois que nós tivemos. Na altura já estava o Stefan Verbruggen, era o head coach, portanto era o primeiro ano dele. E tinha havido um início de ciclo, portanto tinha havido a quebra para os Mets. Os Renegades na altura estavam nos primeiros anos com o Porto Lazer, portanto na altura jogávamos no Viso, portanto foi o primeiro ano, salvo erro, que começaram a jogar no Viso. E na altura tinha havido assim um refresh de sangue na equipa que eu achava que ia ser, que para mim era o anormal, ou seja, o que é que eu achei? Bem, isto agora está a recomeçar, vem uma nova geração, que depois no fundo acabou por não ser assim tão anormal, porque acabou por acontecer quase de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, essa instabilidade por parte do clube. E na altura fiquei com uma percepção muito boa, porque também não conhecia, portanto, aquilo foi muito bem organizado, os tryouts, havia estações, havia camisolas para toda a gente. Na altura tínhamos o patrocínio de uma bebida energética espanhola assim meio esquisita, tipo M150, uma coisa assim do género. Opa, e aquilo foi tão bem feito que a sensação que eu fiquei, que eu acho que toda a gente ficou, foi que aquilo parecia uma coisa quase profissional. Estes gajos realmente fogo, têm aqui uma cena incrível. Quando tu depois começas a ver por dentro, começas a ver que aquilo, no fundo, foi algo. Não quer dizer que não haja mérito para os organizadores, claro, mas começas a ver que foi uma boa manobra de marketing por parte das pessoas que estavam à frente do clube, porque na verdade não era nada assim, ou seja, pelo menos a parte da profissionalização ou a parte dos valores envolvidos, né? Como tu sabes muito bem, que não faltam muitos apoios ao futebol americano em Portugal. É verdade. Mas aquilo foi tão bem feito que eu acho que as pessoas que viam de fora diziam: ok, estes tipos realmente são organizados, e era isso e é isso que nos valeu sempre. Eu acho que a todos os clubes, porque são a organização, estamos tramados. E na altura aquilo fascinou-me imenso, para além da parte esportiva, de parte de estar incluído no clube, dos treinadores, de serem estrangeiros, também é sempre um charmezinho extra, não é? Se aos amigos, aí porque eu tenho um treinador americano e jogo futebol americano e não sei o quê, depois andava na faculdade também, pronto, essas histórias todas. E foi muito engraçado na altura, porque depois começam os convívios, começam as saídas em grupo, ver aquele bando de 30 pessoas a chegar a qualquer sítio depois de um jogo ou de um treino. É mágico, é mágico. É verdade, E, é verdade. e eu apanhei os Renegades nessa fase embrionária. Nesse ano lembro-me que os Renegades vinham assim de resultados menos bons e que tínhamos conseguido diminuir um bocadinho a diferença, porque na altura lembro que o primeiro jogo que eu fiz perdemos 14-7 com os Crusaders, depois perdemos 14-7 com os Lumberjacks, salvo erro, e foi um ano em que não conseguimos ganhar a primeira vez na Liga nesse ano, portanto isto já vamos na terceira edição, salvo erro, que foi com um jogo que também nunca me esqueci, que foi aos Black Towers, ganhamos mesmo no fim, portanto nós começamos a ganhar. Depois eles marcaram outra vez, nós voltamos a marcar e conseguimos ganhar o jogo na última drive, em que o Nuno Silva, que é um antigo jogador, na altura da IB, que agora está no Brasil, consegue segurar a bola na linha de uma jarda ou das segundas jardas. Fizemos uma festa incrível nesse jogo. E nesse ano depois acho que ganhamos a mais alguém, que já não me recordo, mas ficamos com average tipo 3-6 ou 3-5, na altura também não havia muitas equipas. Lembro que o último jogo foi contra os Neves,
que foi a primeira vez que vimos os míticos, o Amílcar, o Marco Madeira, o Zé Pedro na altura, portanto eram os Mighty Neves, não é? Yeah. Que na altura jogaram a final contra os Crusaders ou contra os Warriors, já não me recordo. Na terceira foi contra os Warriors. Foi contra os Warriors em Braga, yeah. Acho eu, exatamente. E a partir daí, pronto, fui ficando, fui jogando. Depois, nos anos a seguir, tivemos vários acordos. Depois acabou com o Porto Lazer, nós fomos para o Boa Vista. Do Boa Vista, acho que nem um ano chegamos a lá estar. Depois fomos para o Sport. Depois do Sport, fomos para Canelas, mas aí foi sempre com o Porto Renegades. Depois de Canelas, fomos para a Maia. E pronto, e depois tivemos estes 3 anos parados. Quando houve os Dragons e depois agora o Covid, portanto. Sim. A história tem sido assim um bocadinho sendo que na Maia foi onde, se calhar, em termos desportivos, conseguiram colher mais frutos, não é? Com uma presença, inclusive numa final. A Maia foi o que eu quero agora para os Salgueiros Renegades como mínimo, ou seja, eu acho que até à Maia nós nunca tínhamos tido uma capacidade de estrutura financeira e de pessoal para percebermos realmente o que é que podíamos fazer com aquilo que tínhamos. Nós, tanto no Sport como no Boa Vista, como no Canelas, andamos sempre assim um bocadinho na maionese. Tivemos sempre assim 3, 4 vitórias, mas não tínhamos uma equipa consistente, muito que o Miguel falou quando esteve aqui também, de um bocadinho de instabilidade, da falta de compromisso das pessoas, das equipas. Apesar dos Renegades sempre despertarem muita curiosidade na liga e perante as pessoas, porque eram a primeira equipa e eram a equipa do Norte e por aí fora, nunca conseguiram ter uma estabilidade a nível de pessoas. Não sei explicar porquê, não tenho nenhum motivo em especial para isso, mas na Maia realmente fizemos um plano, ou seja, nós tínhamos um plano para X tempo, portanto, agora não interessa, tivemos a absorção por parte dos Mustangs, na altura, portanto, e eu acho que as pessoas aí começaram a ver, ok, agora vou ter alguém para competir comigo por um lugar na equipa. E acho que isso trouxe o melhor de todos ao de cima, porque as pessoas realmente começaram a se esforçar e a dar valor a jogar, a ter o seu lugar, a lutarem pelo seu lugar, porque perceberam que em vez de estarem 20 pessoas ao lado na sideline ia estar 40, perceberam que se calhar iam ver os jogos em que íamos ter que selecionar pessoas, porque na altura acho que só podíamos levar 45 pessoas aos jogos, exatamente, no roster, e que se calhar havia pessoas que iam ficar de fora, e isso foi excelente. Claro que depois a adição do Coach Les e dos 3 importes foi importantíssimo, que as pessoas começaram a ter noção do que era ter realmente um head coach com experiência, com estaleca e com tudo o que ele trouxe de bom. E depois, claro, ter o Awol, ter o Brian e o Michael trouxe outro tipo de compromisso, porque eles depois também puxavam pelas pessoas, e eles próprios tinham uma ética diferente daquilo que nós tínhamos, e eu acho que serviu mesmo para muita gente que depois deixou de jogar ou que foi para outros clubes. Houve muita gente que levou essa experiência com eles, principalmente dos Renegades e dos Dragons também, que conheço muita gente que deixou de jogar porque disse, opá, menos do que isto eu já não quero. E claro, sei que nos Salgueiros, pelo menos para já, não vou conseguir fazer um projeto tão ambicioso, mas o objetivo é que a 2, 3 anos consiga ter pelo menos uma fasquia a dizer, ok, menos do que tivemos na Maia não pode ser, porque não é sustentável, não é esse tipo de clube que os Renegades querem ser, e sei que os Salgueiros têm muita massa adepta, que espero que quando isto abrir, certeza que quando as equipas vierem jogar connosco vão ter muitos adeptos do Salgueiros lá só porque somos do Salgueiros, porque o Salgueiros tem uma massa humana à volta incrível. É um clube incrível e eu próprio sou um bocadinho do Salgueiros porque eu sempre cresci ali na zona de Paranhos, desde a minha infância, os meus avós são de lá, os meus pais são de lá, portanto sinto muito os Salgueiros nas veias, apesar do clube não estar, pelo menos o futebol não estar nos melhores dias, mas sempre foi um clube com muitas modalidades. Lembro perfeitamente de ouvir que o Salgueiros no polo aquático levava 3.000 pessoas para as piscinas, quer dizer, isto é surreal. Portanto, eu acho que se juntou aqui duas coisas boas, até porque é curioso que foi o responsável do Departamento das Modalidades que nos conheceu porque viu um jogo na Maia contra os Mats, portanto o jogo que foi a meia final na altura em 2018, 2017, já não me recordo,
E deve ter visto um espetáculo incrível, porque esse jogo foi brutal. Foi, eu lembro-me também também me lembro disso. Aliás, Foi um jogo brutal. essa liga em si, essa edição da liga teve jogos brutais e foram então os duelos que haviam na altura entre os Mutts e os Dragons, Crusaders contra os Devils. Pá, os Crusaders Devils, aquilo eram, eu na altura lembro-me, aquilo parecia resultados de jogos de basquetebol, não era? Era tipo Era, 60 e tal a 50, 50 a 40, pá, era exatamente. tipo, Era mas incrível. sim, foi uma edição brutal que Foi, foi. houve. Eu acho que tirando a final com o Sharks Devils, que foi incrível também na Maia, e também na altura foi um dos motivos que também levou a que depois os Renegades pudessem ir para a Maia, foi esse jogo. Eu acho que foi a melhor, para mim, foi a melhor final, foi a da Débora, e tu sabes que estavas lá, portanto, na Sim. altura até fiquei mesmo com aquele. Mas eu acho que nesse jogo acho que qualquer um de nós ia ficar com aquela sensação de que aquilo era nosso. Sim, Um, sim. Aliás, é? eu digo-te mais, eu digo-te nessas duas finais, dos Sharks e dos Devils, e aliás, já falei com o Pedro Viana também e disse-lhe isso. Uhum, No jogo dos Sharks e dos Devils, eu admito que os Sharks foram a melhor equipa nesse jogo. uhum. Os Devils acabaram por talvez colher um bocado a consistência. Sim, No jogo que estás a mencionar, em Évora, é o que tu estás a dizer. Eu não digo que os Renegades foram melhor equipa, acho que as duas equipas tiveram muito taco a taco e a vitória é, teria ficado bem entregue a uma ou à outra. Se calhar os Renegades acordaram mais tarde para o jogo, sim, os Devils tiveram melhor, foram mais consistentes talvez durante 2 quartos e meio, sim, a sim. três, mas, pá, mas já sabes, depois o futebol americano é detalhes, não é? É isso. E os detalhes acabam por definir um bocadinho depois, às vezes, Sim, o eu acho resultado. que essa final ficou muito definida pela nossa inexperiência e pela vossa experiência. Lembro que na altura fizemos assim uns erros ridículos logo no início. Eu acho que os vossos primeiros 6 pontos ao 12 foi um kick que depois foi retornado. Depois foi tipo uma interception logo a seguir, portanto nós começámos muito tremidos. Mas opa, eu acho que é um jogo que vai ficar para sempre e voltei meio ainda vejo, confesso que é um jogo que eu ainda vejo porque foi um jogo incrível. Yeah. O ambiente à volta foi incrível. Opa, esse dia só tinha sido perfeito se tivéssemos ganho. Acho que Yeah. tinha sido incrível. Um, Opa, e acho que foi o apogeu, sinceramente. Acho que depois disso, foi aquilo que também falaste um bocadinho com o Miguel. Depois disso, acho que a qualidade veio a cair um bocadinho de toda a gente. Mas acho que foi o apogeu aí. Acho que toda a gente estava em volta no futebol americano. Acho que o futebol americano nunca teve tanta visualização como nessa altura. Lembro perfeitamente que até os jornais aqui do Norte, que normalmente até passam um bocadinho ao lado, ver notícias nossas que íamos jogar contra o Clube de Lisboa, os Devils e por aí fora. Lembro que Évora, uma pessoa passava na rua e volta e meia vinha um casaco dos Devils, um casaco dos Renegades e parecia que a cidade estava a viver aquilo connosco. E, opa, e acho que esse tipo de espírito tem que voltar e tem que prevalecer, porque acho que só assim é que vamos conseguir construir um futuro sustentável no futebol americano. Sim, olha, a nossa conversa acabou aqui por fluir. Eu tinha aqui várias perguntas que queria fazer, mas fomos Força, respondendo, força. não fomos respondendo a grande parte dessas perguntas à medida que fomos falando, e inclusivamente isso que estás agora acabaste de dizer, que é um bocadinho regressar a esse espírito que tínhamos. Mas há aqui um ponto que nós não cobrimos e que eu gostava aqui também pelo ponto de vista histórico, Uhum. que era lançar-te aqui o desafio de tu me dizeres que ao longo destes 10 anos de Renegades, Uhum. quem é que foi o melhor jogador que tu tiveste a oportunidade de partilhar o balneário com ou de ter na equipa? Quem é que seria aqui o jogador que tu destacarias na história dos Renegades? Opa, vou-me repetir. Hugo Lopes, sem dúvida. Ok, Opa, eu acho que o Tamper é aquele tipo de, não é, antes de nós de começarmos a falar, eu estava a pensar um bocadinho nisto e estava a pensar, opa, o Tamper, e para mim há dois tipos de jogadores que eu admiro, que é os jogadores tipo Ray Lewis, um Drew Brees, que é aquele líder de balneário incontestável, que é capaz de fazer pip talk de 20 minutos e toda a gente para a olhar para eles. E depois temos os Silent Killers, e é claramente um Silent Killer, porque ele não gosta de falar. Aliás, eu lembro perfeitamente das pessoas pedirem para ele falar como capitão e ele odiava, portanto, ele odeia falar em público, ele odeia falar em público em geral, pronto, é um miúdo mais recatado. Opa, mas depois a entrega que ele dá ao jogo, a intensidade,
Ele jogava a DB, ele jogava running back, ele, se lhe pedisse, ele jogava quarterback, claro que provavelmente não ia passar a bola e correr com ela, mas ele tinha uma entrega incrível, e tem. E toda a gente parava para o ver jogar. Eu lembro perfeitamente que houve um ano, acho que até foi o meu primeiro ano, o segundo, que ele jogou a safety com o braço partido, o ano quase todo, junto com o jovem na altura, que eles faziam a dupla atrás. E o Tamper sempre teve. Nunca foi esse homem dos berros e do discurso e de juntar a equipa toda para falar, mas sempre foi uma pessoa que, pelo exemplo que deu, para mim foi sempre uma referência nos Renegades. Jogou sempre lá, sempre desde que começou, não é? Portanto, até ver o fim dos Renegades. E o Tamper sempre foi quase sempre todos os anos capitão de equipa eleito pelos jogadores, portanto, aquilo era quase unânime. Era o capitão da defesa era o Hugo e mais um. Ou do ataque era o Hugo e mais um, portanto, não havia dúvidas. Claro que houve outros, por outros motivos que eu também poderia referenciar. Para mim, o Manel também, como jogador, também sempre foi uma excelente pessoa como compromisso. O Bruno Pereira também, para mim, foi um exemplo logo no início, porque é o entusiasta, era aquela pessoa que sabia receber as pessoas com as brincadeiras dele e por aí fora. Temos, por exemplo, o Jorge Fachadas, o Flyboy, com 42 anos, piloto da TAP, e estava ali a levar grande Jorge Fachadas. O Jorge, ali... olha, tu estás aí buscar, estás-me a fazer lembrar de histórias brutais, porque o Jorge, inclusivamente, ele chegou a estar nos Devils durante um ano, porque ele depois teve, sim, acho que foi, em Lisboa, teve em Lisboa, pá, e ele teve uma vez uma cena que eu digo que eu até hoje, pá, nunca conheci ninguém com esse nível de entrega ligado ao futebol americano, que ele estava no Porto e ele veio de propósito do Porto para ter um treino. Ele veio do Porto para Lisboa para ir a um treino de futebol americano. Pá, eu fiquei sempre... Eu quando soube disso, quando eu soube dessa cena, que ele apanhou o comboio, veio 3 horas de comboio para fazer um treino, para voltar 3 horas para cima, pá, até hoje ninguém superou isso em termos de uma deslocação para ir fazer um treino, apenas por um motivo, apenas porque ele amava futebol americano. E aquela hora e meia a 2 horas ali, se calhar valiam por todos os stresses que nós vamos acumulando às vezes de dia de trabalho, de semana de trabalho, chatices pessoais, pá, e essa é outra. Olha, foi um grande nome, um grande exemplo que tu agora aqui deste. O Jorge para mim foi um exemplo, porquê? Porque quando eu cheguei ele já tinha 30 e muitos anos, não sei se até já não teria mesmo 40. E na altura ele tinha aquele ar muito militar, não é? De quem foi meio militar e depois piloto da TAP e por aí fora. E tu olhavas para ele e ele estava lá na boa, tranquilo, na paz dele, e tu perguntas, mas o que é que este gajo fala? Pá, é piloto da TAP. E tu pensas assim, ok, eu estou aqui num desporto amador, este gajo tem 40 anos, tem 2 filhos em casa para cuidar, tem a mulher, mas está aqui. Pá, isto tem que ter aqui alguma coisa de diferente, não é? E tinha. Yeah. E o Jorge nesse aspecto era incrível. Para além, tinha um braço, eu acho que foi, eu não quero estar a exagerar, mas provavelmente tinha o melhor braço de um jogador português que eu alguma vez tinha visto, que ele conseguia meter a bola quase um lado ao campo com o braço. Yeah. Não, e olha, diz isto. não, ia dizer, agora lembro-me de outra, que foi quando os Devils foram jogar, à Áustria, naquela participação que na altura tivemos Liga dos Campeões, né? com a Liga dos Campeões da IFAF, o Jorge, sem dizer nada a ninguém, ou melhor, as únicas pessoas que sabiam eram o Jorge e o Duarte, e depois o Duarte o Duarte Carreira contou-me isso no próprio dia. Ele conseguiu mudar a escala dos voos para ser ele o piloto do avião que levou os Devils de Lisboa para a Áustria. Pá, e então imagina, o que é tu teres a malta toda dentro do avião e de repente o piloto começa a falar e a dizer não sei o quê, e temos aqui no avião os Lisboa Devils que vão à Áustria. Pá, imagina, tipo, toda a gente maluca dentro do avião. Claro. Pá, uma cena, tipo, brutal. E por acaso não me esqueço também disso, porque ele deixou-me depois ir ao cockpit ver o avião a aterrar, e até hoje foi a minha única experiência nessa cena de ver uma coisa do género. Por isso, pá, foi brutal. Foi uma cena. Ele não podia na altura ir ao jogo por causa de questões de trabalho, mas conseguiu agilizar ali a sua vida profissional para nos levar, pá, e foi tipo brutal mesmo. Mas o Jorge é uma pessoa
incrível. Olha, e era Sim. alguém que ainda nunca tínhamos mencionado aqui, que sem dúvida Sim. também faz parte da história dos E Renegades e faz deixa-me aqui. só deixar aqui outro heads up, só para as pessoas perceberem que tipo de pessoa que é o Jorge. Que ele é piloto da TAP, era militar e estava super confortável na vida. E era aquela pessoa que ia de bicicleta para o Parque da Cidade e depois vinha para cima de bicicleta do Parque da Cidade. Portanto, ele ia de bicicleta, treinava e depois vinha de bicicleta a subir a circunvalação, que pronto, para quem não sabe, e não uma subida assim um bocadinho grande. Ou seja, a descer é sempre a descer, mas depois a subir também é sempre a subir. E tu pensas assim, opa, tens que ser uma pessoa muito humilde e de ser muito, muito simples na má qualidade da pessoa, quer dizer, este tipo podia chegar aqui de Porsche, não é? E, quer dizer, e vai embora de bicicleta. Yeah. E sempre foi um exemplo para nós, apesar de desportivamente não ter sido um jogador brilhante, não ter sido, não ter sido uma referência desportivamente, como pessoa, como ser humano, para nós sempre foi uma referência. Por essas pequenas atitudes que ele tinha, opa, porque fazia-nos sempre colocar em questão que realmente o que é valioso, o que é precioso, mas pronto, isso já são coisas Yeah, pessoais. yeah. Estás a Não, pensar. mas olha, foi um ótimo exemplo e uma excelente pessoa que tu trouxeste aqui para este exemplo. Eu ia-te perguntar, além aqui do melhor jogador, ia-te Uhum. perguntar aqui também, ia-te lançar o desafio de mencionares aqui quem é que terá sido a maior personagem que houve nos Renegades, em termos de aquela personagem inesquecível, não pelo lado que estavas a mencionar agora do Jorge, que Uhum. é igualmente um lado importantíssimo, o lado humano, o lado do trato e da humildade, como tu disseste, mas aquela pessoa pá, divertida, que fazia todos, unia todos, não é o palhacinho da equipa, como às vezes podemos pensar, mas é aquele que pá, tinha ali um dom especial para meter todos a rir e unir o grupo de uma forma especial. Tens assim algum nome? Ah, deixa-me pensar. Opa, eu acho que eu, se calhar não vai ser muito consensual o que eu vou dizer, mas eu acho que o Bruno Pereira, o Bull que eu falei, fazia um bocadinho isso. Apesar dele ser um bocadinho palhacinho, e ele conseguia ser palhaço no balneário, mas chegava ao campo e treinava. E eu e acho, ainda hoje em dia tenho uma frase na cabeça que ele dizia muitas vezes: eu treino como jogo e jogo como treino. Que isto para mim, o treino não é brincar, não sei o quê, agora estamos a treinar, mas se calhar passado 5 segundos dava-lhe assim um vibe qualquer e já mandava uma piada qualquer e conseguia ter muito bem essa coisa. Às vezes não fazia a melhor gestão dos timings em que dizia as coisas, porque ele tanto estava muito alegre como passava-se e capacete ao ar e pedes ao ar e vou-me embora e não sei o quê. Mas acho que era uma pessoa que unia muitas pessoas, porque era uma pessoa muito divertida, principalmente naquela parte das caminhonetas, e era capaz de pôr a caminhoneta toda antes de chegar ao jogo super confortável, super descontraída. Um, e Sim, que isso é igualmente importante, não é? Às vezes, dentro sim, o e timing é recordo-me importante. que acho que é um vídeo que até ainda temos na nossa página no Facebook, que nós estávamos a chegar ao Algarve depois de não sei quantas horas de viagem e estamos a chegar ao campo e ele pega e vai buscar, já não sei o que ele foi buscar, se foi buscar um cavaquinho, foi para o microfone, pá, sei que de repente estava toda a gente assim meio xuxa e ele pega e microfone e começa a animar toda a gente e a brincar e por aí fora e portanto lembro-me disso. É. Lembro-me também de algumas situações com o Ghost, foi o meu primeiro head coach, digamos assim, que não tinha tanto esse lado de brincalhão, mas era uma pessoa que fazia com que nós pegássemos no pau e fôssemos para a guerra. O Ghost, opa, apesar de eu ter muita pena, ele entretanto teve que emigrar e teve a vida dele e deixou de estar ligado ao clube mais próximo, mas lembro perfeitamente que era uma pessoa que ele conseguia dar-te assim uma ou duas tangas, mas a seguir dava-te um pau para a mão e disse agora vai matar, como se costuma dizer, não é um pau, pegar um pau e ir para a guerra. E ele conseguia fazer isso muito bem. Eu acho que ele tinha uma gestão de recursos humanos excelente e conseguiu ser a cola que uniu os Renegades durante pelo menos os meus primeiros 2 anos. Lembro perfeitamente que havia quem não gostava do Ghost e havia quem gostava do Ghost. Eu não sei se estás a visualizar a pessoa de quem estou a falar. Eu estou-me a Não me tentar lembro. lembrar. Pá, ele era o ah, nosso defensive coach na altura. Pá, e era brutal. Eu sei que ele na altura também, quando ele jogou com os Renegades em Espanha, eu lembro que na altura da história dele jogar também com o braço ao peito,
Portanto, não sei se essa imagem te traz Eu estou a tentar recordação. ver. Relembra-me o. Ele é Manuel Silva, salvo erro. Eu estou a ver a cara assim. Eu queria ter a certeza que era. Porque não vi um também que era Manuel Caetano. Era Manuel Caetano. Não, Silva o Manuel Caetano. Caetano foi uma pessoa o fundador dos Renegades, que falaste com o André aqui há uns tempos. Ok. Então Não, estou a Manuel fazer. Silva. Mas pronto, e lembro que na altura, quando ele disse que ia sair, pelos motivos pessoais dele, lembro-me de ter ficado com uma sensação de perda quase, porque para nós o Ghost era o Ghost. Pronto. Yeah. Epá, Eu também já muito mais eu não tenho a pouco tempo. certeza se é a pessoa que eu estou a pensar, estás a ver? Porque eu acho que eu posso estar a fazer aqui confusão com as caras de. Certo? Não, mas já estou a ver aqui no Já Facebook. É estás que eu aqui, estava né? a pensar, sim, 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 Pronto. sim, sim. Já sei, já sei. Pá, foi um treinador que marcou muito e para além do Stefan, pronto, que era ele e o Stefan Yeah. o coaching staff, apesar de depois aparecerem outras pessoas, foi uma pessoa que nos uniu muito, porque ele também já tinha sido jogador, na altura tinha deixado de jogar. Acho que ele não chegou a jogar um jogo connosco, e eu não sei se foi contra vocês, no último jogo dessa época, da minha primeira época, mas recordo-me de ver o Ghost equipado e sei que quando o vimos de equipamento foi tipo foi uma cena. Foi uma cena. Yeah. E tenho muita pena dele por acaso não ter continuado, porque eu acho que ele era uma mais-valia incrível e se calhar hoje em dia poderia ser um dos nossos melhores treinadores. Se calhar taticamente não sei se seria o melhor, mas pelo menos em nível de recursos humanos não sei se haveria muitos melhores que eles, mas com certeza que estaria no top 5 à vontade. Yeah, yeah. Não, eu estava a fazer confusão, mas eu agora quando vi a cara era a pessoa que eu estava É. a pensar. Olha, estamos mesmo aqui a chegar aqui ao último quarto do Uhum. nosso episódio e tu falaste aqui ao longo do episódio muito na história dos Renegades, dos vários processos que foram passando, até Uhum. chegarmos aqui ao Salgueiros, onde também já deste aqui um bocadinho, já levantaste um bocadinho o véu ao facto de serem se calhar duas instituições que se podem fazer felizes uma à outra, não é? Os Exatamente. Salgueiros pela história toda que carregam, os Uhum. Renegades igualmente pela história, mas acima de tudo porque precisam agora se calhar de um espaço que lhes permita Sim, que as sementes cresçam de forma profícua. exatamente. Sustentável. Exatamente. Eu ia te perguntar aqui um bocadinho o que é que Uhum. o que é que estás a fazer nesse sentido para avançar, sendo que lá está, o contexto pandémico Certo. atrasou tudo, não é? Mas Exatamente. qual é que é aqui um bocadinho a tua ideia? Qual é que é o teu pensamento aqui para o Assim, projeto em si? isto, o Salgueiros Renegades já está praticamente fechado há quase um ano, portanto lembro perfeitamente do Super Bowl do ano passado já ter ido ver a sede dos Renegades, a sede dos Salgueiros. Portanto, há mais de um ano seguramente que isto já está fechado. O objetivo disto passa pela parte dos Salgueiros, pelo que eu sei, por aquilo que atendi, acho que não vou cometer nenhuma confidência, é trazer mais pessoas, ter mais modalidades e levar os Salgueiros a outros sítios que não iria se não fôssemos nós. Portanto, sei que o responsável das modalidades gosta do desporto, portanto é fã do futebol americano, acha que poderá ser uma mais-valia para o clube e nós vemos ali no Salgueiros um clube em que podemos finalmente ter estabilidade. Portanto, o Salgueiros tem um acordo com a Câmara do Porto para a gestão do espaço desportivo para os próximos 20 ou 30 anos, agora não sei de cor, que é o campo de campanha onde jogavam os Mets, não sei se chegaste a ir lá jogar. Cheguei. Sim, pronto. Será aí que iremos jogar e treinar. E pronto, também posso aproveitar se calhar aqui para anunciar em primeira mão que em princípio em setembro voltaremos às atividades, dada a situação pandémica e dado também o contexto atual em que estamos, portanto temos que fazer captações, temos de trazer pessoas novas, não convém muito nesta altura do campeonato estar a cometer esse tipo de riscos, digamos assim. Portanto, estamos a apontar para voltar à atividade ali meados de setembro, que deve ser quando isto já, em princípio, já estará mais calmo e podemos ter a normalidade de volta. E o objetivo é basicamente esse, este ano será construir uma equipa sustentável, portanto, que lançar as bases para o futuro e num prazo de 2, 3 anos conseguirmos voltar a competir por títulos, sermos competitivos, levarmos pessoas ao campo, trazermos a divulgação do público também aqui juntamente com os MUTs na zona do Distrito do Porto, esperando que nessa altura já surjam mais equipas e que as equipas atuais se consigam aguentar, até porque ainda temos uma medalha para ir buscar lá em baixo, que eu ainda não me esqueci disso. Portanto, eu acho que temos tudo para crescer ali. É uma questão agora de vontade das pessoas que estiverem à nossa volta. Portanto,
temos ali uma casa agora nossa, digamos assim, que possamos, portanto, apesar de nós existirmos como entidade, iremos pertencer aos Salgueiros, portanto, não é os Renegades a treinar nos Salgueiros, é os Salgueiros Renegades. E eu acho que tem tudo para correr bem do ponto de vista estável, do ponto de vista de que agora temos uma vantagem, é que há pessoas com história nos Renegades, portanto já não são os Renegades com 2, 3 anos, são os Renegades com 15 anos. E acho que já há pessoas suficientes à volta do clube para ajudar o clube se assim o quiserem. Portanto, acho que agora já não temos falta de recursos humanos, temos falta de tempo, não é? Neste caso, porque não podemos fazer nada agora. Agora o objetivo é esse, é estabilizarmos na Liga, sermos também um contributo para a Liga, porque eu acho que há uma ideia errada, que também já está a começar a ser mudada, que é, não é a Liga que tem que se mexer, são os clubes que têm que se mexer com a Liga. E estamos sempre à espera porque a Liga não faz, porque a Liga não acontece, porque a Liga não dá, porque a Liga não... E eu acho que é exatamente ao contrário. Acho que os clubes é que têm que dar primeiro para depois receber. E acho que sentarmos todos juntos de mão dada, no mesmo sentido, e dissemos assim, opá, é para ali que vamos. Claro que tem que haver uma orientação de cima, não é? Que seja comum a todos os clubes. E acho que também o Pedro está a conseguir fazer isso, pelo menos nas reuniões que eu tenho tido com ele. Acho que estamos no caminho certo. Acho que vamos ter que fazer aqui um pequeno reset, se calhar um bocadinho a estes anos todos e voltar a reconstruir um bocadinho do zero, mas acho que também é uma boa oportunidade para fazermos bem, de forma consistente, para que não aconteça o que tem acontecido até agora, de entra clube, sai clube, Renegades jogam, não jogam, Eagles jogam, não jogam, Sharks vão, não vão, Pirates agora são dali, vão para a esquerda, vão para a direita, pronto, essas questões todas que já foram abordadas aqui também. Yeah. E acho que se conseguirmos ter o mínimo de profissionalismo que é pedido, portanto, aquele standard mínimo a todos, portanto, não vou dizer que as pessoas agora deixem de trabalhar para fazerem gestão do seu clube, mas se puserem um bocadinho daquilo que são aqui e tirarem 1 ou 2 horas por dia para trabalhar nisto e para, no fundo, não quero estar aqui a dar lições de moral a ninguém, nem de management, nem nada, mas acho que se toda a gente tirar um bocadinho do seu dia para se dedicar a isto, eu acho que nós vamos a bom porto. Yeah. Olha, eu acho que isso é uma excelente mensagem que fica e que deixa. Não sei se querias deixar ainda mais alguma deixa no final, onde é que também podem encontrar se calhar aqui um bocadinho os Salgueiros Renegades, quais é que são aqui as plataformas onde vocês estão disponíveis? Portanto, nós estamos no Facebook e estamos no Instagram para já. O objetivo é também voltarmos a revitalizar um bocadinho o canal do YouTube assim que seja possível termos conteúdo, não é? Porque neste momento o conteúdo que temos é todo antigo, mas mal seja possível voltarmos à atividade, portanto temos planeado algumas ações de promoção já ali para setembro, para chamar as pessoas aos tryouts, mas estamos um bocadinho sempre, ou seja, nós estamos preparados para quando for possível avançar. Não sabemos quando é que vai ser possível avançar, claro, não é? Portanto, é como eu te disse, para mim não faz sentido estar a receber pessoas novas sem poder ter um balneário, por exemplo, ou estar a pedir um teste que custa 100 euros, ou quer que seja. Sim, complicado. Uma modalidade que já é cara per si, não é? Ainda se tivéssemos que adicionar isso já era mais complicado. Pronto, basicamente estamos a reunir esforços no background e o que eu queria aqui só deixar uma mensagem às pessoas que se calhar eu possa me ter esquecido de contactar ou que possa estar assim mais a leste, que se cheguem à frente também, se quiserem ajudar, que venham ter comigo, que nos contactem. Hoje em dia é super fácil chegar a alguém e toda a gente aqui da zona do Porto ou que se interesse por futebol americano, que goste ou não, ou que esteja só ligado ao desporto, que acha que pode contribuir ou que queira aprender, nós estamos aqui, nem que seja só para falar um bocadinho sobre o desporto. Em princípio também iremos ter equipa de flag, até porque será o mais fácil de começar por aí. Mas lá está, agora é como o Tom Brady, é nós contra o tempo. Boa analogia, comparação. não foi? Boa analogia aqui para o final. Para terminar, exatamente. E obrigado aqui uma vez mais pela tua presença, Vasco. Obrigado aqui também pela tua disponibilidade e por todo o conteúdo que trouxeste, que foi, acho que, bastante enriquecedor e que também adiciona aqui mais um pedaço da história. E, aliás, a primeira peça da história do futebol americano aqui em Portugal. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem, vamos continuar, ainda temos aqui mais alguns episódios ligados ao futebol americano em Portugal para lançar.
E todas as semanas temos conteúdo também aqui sobre a NFL, tópicos mais curtos, mais concisos, mas sempre aqui ligados ao nosso desporto favorito. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.